que a gente tem visto na IA? Existem vários caminhos, várias jornadas que estão acontecendo com a IA. O primeiro passo que a gente destacou muito no estudo tem sido os agentes. Os agentes são mecanismos que eles rapidamente conseguem ajudar o processo, eles conseguem viabilizar com que partes do processo sejam viabilizadas ou sejam adquiridas, e não necessariamente você tem que fazer toda uma transformação. Então você consegue colocar vários anexos, vários aceleradores para viabilizar. Então eu comentei agentes de procurement, agentes de solução digital, agentes ligados à parte de logística, aconselhamento, ou até mesmo um estudo mais profundo com a parte de demanda, como eu comentei inicialmente. O que a gente tem visto é, continuamente, mecanismos como Digital Twins, que já tinha sido desenvolvido no passado, eles continuam evoluindo. Então, ter Digital Twins na parte de logística, na parte de manufatura, na parte de vendas ou de planejamento, que é um simulador de como funcionaria isso ligado à tua vida real. O que a gente tem visto tem sido que a estruturação, o fechamento desse processo que começou há 2, 3, 4 anos, com os primeiros estudos que a gente viu desde a primeira pesquisa de supply chain no Brasil e no mundo, eles continuam, estão cada vez mais robustos, e eles começam a se conectar aos outros processos. Por exemplo, a gente tinha um processo de planejamento integrado que ele não estava conectado digitalmente com a parte industrial. Hoje, com Digital Twins na parte industrial, integrado com SNOP ou IBP, processo logístico, já tem bem integrado. Então você começa a ter integração entre vários planos diretores. Então você começa a ter uma conectividade digital além do GenAI. Como um todo, essas soluções elas têm agregado em cada ponto da cadeia de valor. O que a gente tem visto que as empresas que conseguem aportar essa solução tecnológica digital de uma forma mais estruturada, com a experiência agregada ao negócio do cliente, têm sido diferenciadores. O que a gente tem visto é que soluções onde você tem uma jornada digital mais estruturada, então o que a gente chama de digital embedded em todo o processo de supply chain, tem sido diferenciadores tanto do ponto de vista de background dos provedores, mas também para poder gerar valor agregado aos clientes. A gente teve vários provedores no estudo desse ano que deram mais de 100 cases por indicação. Isso foi muito legal. Então a gente teve uma participação muito grande de provedores, assim, aumentou acho que em 20, 25% o número de inscritos que participaram, até foi difícil selecionar os melhores provedores. E o que a gente viu foi assim, soluções que antes não estavam sendo tão bem aproveitadas, como por exemplo a parte de procurement, que era um tema que tinha sido meio que acomodado. A gente está vendo que soluções aportadas para o processo de sourcing, strategic sourcing e aplicações ligadas à parte de compras começaram a ser melhor aproveitadas. Então, trazendo iniciativas de facilitação para quem está fazendo o trabalho de implementação, ou até mesmo para as empresas os clientes, né, acelerarem os processos de tomar decisão com soluções mais tecnológicas, saindo um pouco do processo mais acadêmico, mais metodológico, inserindo tecnologia e acelerando a resposta, até mesmo a maturidade e até mesmo os insights de trazer novos negócios ou até mesmo ganhos financeiros para o negócio. Isso foi bem legal. Outro que já era muito consagrado, que ficou agora ainda mais evidente, é a parte de planejamento, que é o Demand as a Service, que tem sido muito bem utilizado, já tem uma maturidade conceitual, isso tem sido muito proveitoso, então isso ficou em larga escala, várias empresas estão usando essa solução ou esses produtos para poder gerar valor. E o terceiro que eu colocaria aqui é entrando muito na parte de logística, não estou nem falando da parte de Control Tower, mas usar essa tecnologia aliada aos processos logísticos, na parte de warehouse management, na parte de você redefinir parâmetros e localizações, organizar melhor a parte logística, que era uma parte que ficará muito focada na parte de transporte outbound, mas hoje você ter um mecanismo ligado à parte de organizar melhor a entrada de estoque, saber como é que você tem utilização dos níveis de serviço, então melhorou muito a maturidade e a otimização dos níveis de serviço dentro das empresas.
tive vários fornecedores e também clientes que aportaram cases globais com prêmios fora do Brasil, onde casos locais conseguiram mostrar valor e evidenciar metodologicamente, financeiramente, com números, os resultados. Então, não basta só fazer, você tem que mostrar valor agregado, mostrar números e resultado financeiro para o processo de economia circular. Então, teve mais de eu diria uns 5 ou 6 grandes fornecedores que participaram dos estudos, que trouxeram mecanismos de quantificação, de carbonização ou de vantagem competitiva, de benchmark de mercado, até com portais de mensuração em que eles compartilham e até comercializam essas informações, mostrando que você consegue gerar muito valor agregado em todo o supply chain, principalmente mostrando valor agregado na economia circular, que não basta só você ser social, ESG, você tem que mostrar dentro da economia circular, dentro do supply chain circular, você mostrar aonde você está ganhando valor para a sociedade e quanto a empresa está conseguindo remunerar isso aqui. Sim. Então, ele se mostra mais sustentável do ponto de vista financeiro. Então, a forma de ter essa jornada digital, acho que um grande ponto que as empresas estão apoiando e investindo é como ser digital e ter uma jornada digital. Acho que esse é o principal ponto. O segundo é como fazer essas trilhas de aprendizagem que sejam mais estruturadas e comunicadas para a organização. Então, desejar ser já é o primeiro passo. O segundo ponto é como chegar nesse ponto B de uma forma estruturada. Então, existem os mecanismos. Esses mecanismos podem ser por treinamento, uma visão estruturada. Uma das coisas que a gente tem visto em várias empresas mais bem preparadas é montar uma estratégia de jornada, mas com orientação, ou até mesmo com o coach ou um conselheiro, que você defina quais são os próximos passos para cada indivíduo. Então, o caminho para cada indivíduo dentro de uma organização, seja ela uma empresa de farmacêutica, seja ela uma mineradora, uma empresa de bens de consumo, uma empresa automotiva, ela tem diferentes pontos B dentro da organização. Então, cabe ou o RH, ou aos conselheiros, etc., ajudarem essas pessoas nessa transformação. Isso vai ajudar a disseminar essa cultura. Entendi. Então, é um ponto muito relevante, culturalmente deve ser um dos nossos estudos específicos para esse tema, e tem sido muito valorizado em todas as organizações. O difícil é mensurar isso. Entendi. A gente tem uma visão de portfólio e abrangência de mercado. Tem muitas empresas que fazem bom uso do portfólio, tem uma excelente maturidade, o que é muito bom para a organização, mas ela não tem uma volumetria, não tem uma abrangência tão grande. Isso pode ser que algumas empresas ainda não sejam líderes por questões de volumetria e capilaridade e tamanho de soluções, mas que estão no caminho certo e já têm um tamanho adequado. Então, o que a gente vê é as empresas que estão mais maduras, não precisam necessariamente ser líderes, elas têm essa preocupação de fazer o cascateamento dos alto nível de direção, dos gerentes e a camada mais baixa, de como você faz essa transferência, essa transformação digital, até mesmo de mindset para toda a organização. Entendi. Isso é bem legal. A gente tem visto que várias empresas estão investindo muito na parte de transferência de conhecimento, com trilhas de aprendizagem, etc., em todas as camadas do supply chain. A maneira como fazer cada projeto e trazer valor agregado não é só fazer por fazer ou por aparecer na foto porque tem um case bonito, que ele é disruptivo, etc. Mas quanto gera de valor ao negócio? Qual que é o diferencial que a minha empresa vai ter com as soluções de supply chain ou com Generative AI ou com outras tecnologias que estão sendo feitas para mostrar uma vantagem competitiva? Tem que ser feito um trabalho direcionado. Então, os diretores das empresas, as empresas de consultoria estão trabalhando muito fortemente no alto nível de relacionamento dessas comunidades para que mostre valor e diferenciação e valor resultado financeiro. Não faça
uso de um supply chain só por ser commodity ou porque ele te aparece num filme ou numa reportagem. Sim. Então, esse diferencial que a gente está vendo é como eu estou mostrando valor, seja ele para o meu cliente, seja ele financeiramente para os meus acionistas. Entendi.